Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol, crédito para quem nunca para. Bom dia! Tudo bem com você? Hoje o Bom Dia Rural está doce. Nós vamos falar de melado, vamos falar de mel e para te contar boas e doces histórias, a nossa equipe esteve em Capanema. Primeiro vamos mostrar uma agroindústria de melado, produto que se destaca no município e que ganhou o mercado internacional. Do melado ao mel. Veja como deve ser feito o manejo correto das colmeias nesse período de entre-safra. Agora é a hora de organizar as caixas para a produção recomeçar na primavera. E a nova Ferroeste é assunto para o Agroeconomia. Seja bem-vindo! Capanema é a terra do melado. A produção chega a 400 toneladas por ano. A nossa equipe visitou a propriedade do seu Paulo Riedel, que após muito trabalho, dedicação, investimentos e parceria, exporta parte da produção para a Holanda. Paulo Riedel faz parte da nova geração de jovens produtores de cana-de-açúcar em Capanema. O rapaz aprendeu a trabalhar com os pais desde muito cedo. Há 3 anos, começou a comandar esta agroindústria familiar que processa melado e açúcar mascavo orgânico. O empreendedor rural está cheio de planos e quer inovar cada vez mais neste ramo. O mercado de produtos orgânicos está bem aquecido. Isso aqui eu sempre gostei do açúcar, sempre tive uma paixão assim pelo açúcar, pelo melado. Me criei fazendo isso. Daí é um prazer trabalhar com isso. É bastante peculiar, tem que escolher bem a variedade, a terra, tudo bem preparado até a época de plantio, a época certa, a época do corte certa, da maturação da cana, até chegar na moagem. É um processo bem delicado que tem que ter com a cana. A partir do processo da moagem, daí já fica um pouco mais fácil para nós, que já tem todos os equipamentos para fazer essa. A gente tem uma variedade RB, tem a variedade Ipiranga. A época mais adequada para plantio é de setembro a dezembro, por aí, novembro. É a melhor época que tem de plantio, que ela tem um rebrote melhor. Neste ano, apesar da estiagem e da geada, o agricultor ainda está conseguindo manter a produção, mesmo um pouco abaixo do esperado lá no começo do ano. Na agroindústria, o empreendedor rural mantém 3 trabalhadores que dividem as funções entre a moagem da cana, o processo de decantação, a fervura e o processamento. A propriedade fica na linha rio-grandense, na comunidade do Cristo Rei, em Capanema. A gente colhe, traz, faz o processo da moagem, daí ela passa pelo processo de decantação, aí ela vai para o pré-aquecedor, onde é feita as primeiras limpezas da garapa. Após ela vai no tacho, aí é feita a primeira limpeza e depois que ela ferveu, a limpeza é constante, até ela dar o ponto final. Depois da limpeza ela passa o processo do ponto, passa no batedor, do batedor vai na peneira, a gente joga em cima da mesa para ela resfriar e no final do dia faz a padronização de todo o açúcar, aí está pronto para embalar. O melado, ele sai, quando ele dá o ponto, joga no batedor, do batedor ele já está pronto para embalar. Daí embala e faz a estocagem. O açúcar, ele tem que secar mais no tacho, ele tem que colocar menos garapa no tacho e o melado já não. O melado tem que botar mais garapa, fazer a inversão para ele não ficar aquelas bolinhas açucaradas. Quando vai morder ele fica cremoso, fica mais homogêneo. O melado ele fica cerca de 3 horas, 3 horas e meia em fervura. E o açúcar fica em média de 1h45, 2 horas de fervura, até dar o ponto.
A propriedade atualmente comercializa os produtos para a empresa Bioorgânica de Realeza. Os produtos têm distribuição em todo o Brasil e recentemente ganharam um espaço, inclusive no exterior. O açúcar mascavo e o melado orgânico começaram a ser levados para a Holanda, na Europa. Todos os anos, Paulo Riedel produz em média 500 toneladas de cana-de-açúcar em um pouco mais de 9 hectares. A agroindústria chega a beneficiar 50 toneladas de açúcar mascavo e 10 de melado. No último ano, a procura pelos produtos orgânicos deu um salto. De olho no crescimento, Paulo resolveu intensificar a produção e planejou para este ano investimentos com apoio da Prefeitura de Capanema. Para ampliar a produção, o produtor também irá investir em uma nova estrutura. Os investimentos serão realizados para reformar esse barracão e também para comprar novos equipamentos que irão auxiliar no processo de otimização de toda a produção. Os investimentos em equipamentos e infraestrutura irão melhorar o padrão de qualidade, tornando os produtos com valor mais refinado. Hoje a nossa meta aqui é dobrar a produção. A gente está instalando uma nova fábrica a vapor. Vamos sair do tacho convencional a fogo e vamos partir para o vapor. Vai diminuir bastante a mão de obra que a gente tem. Ela vai elevar, quase dobrar a produção só nessa fábrica mesmo. O tacho que vai ter, ele tem o próprio batedor dele. Não precisa ficar mexendo, só fazer a limpeza mesmo. E a peneira ela é automática, ela peneira sozinha. A peneira que a gente tem aqui é convencional, a gente tem que esmagar as bolinhas para padronizar ele. E nessa outra já não, a peneira vai fazer sozinho. Aqui a gente tem 5 fornalhas e na outra fábrica vai ter uma só, que é a fornalha da caldeira. No tacho a vapor a gente vai conseguir controlar mais os graus de temperatura no acabamento do ponto, depois para refinar mais o produto mesmo. O município de Capanema conta atualmente com 7 agroindústrias e 30 produtores de cana-de-açúcar. A produção de melado gira em torno de 400 toneladas por ano. Já de açúcar mascavo, fica em média de 350 toneladas. O município de Capanema, a gente visa muito a questão da diversificação nas propriedades, né? Levando em conta que nós temos mais de 1000 propriedades de pequenos agricultores da agricultura familiar. Então, essa diversificação é muito importante porque é uma renda extra que os produtores vão ter, né, no final de cada mês. E também é importante a questão da sucessão familiar. Né? Nós temos muitos produtores de leite aqui em Capanema, então a gente busca outras alternativas como uma fonte. O melado é uma delas, né? Mas não é de hoje, já vem há anos tendo um processo de desenvolvimento. Né? A nossa região, devido ao microclima da própria região, ao solo, beneficia muito que esse produto seja diferenciado. Até o próprio município, né, ganhou alguns anos, há 2 anos atrás, a indicação geográfica, né, devido à qualidade, devido à peculiaridade que tem esses produtos. Então, as agroindústrias que têm do melado, algumas o município já incentivou na questão da estruturação, e essa que nós estamos hoje, o município também está incentivando em fazer uma reforma nela para que fique com maior acordo, né, para estar gerando um produto de qualidade. O melado de Capanema ele é reconhecido nacionalmente devido à sua qualidade, e até aqui em Capanema nós temos uma feira que acontece a cada 2 anos, infelizmente esse ano, né, não tem como ocorrer devido a essa pandemia, que recebe o nome da Feira do Melado. Né? Então é um produto que a gente tem que valorizar. Atualmente, a Prefeitura de Capanema, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, tem apoiado os produtores com recursos para investimentos. O melado e o açúcar mascavo de Capanema são reconhecidos com o selo de identificação geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A certificação representa que os produtos possuem características únicas de origem. Tanto o açúcar quanto o melado de Capanema têm a cor mais escura e uma doçura especial. A identificação de procedência garante a exclusividade de um produto por conta de sua origem
Isso significa que este produto passa a ser mais valorizado, possibilitando a expansão do comércio dentro do Brasil e até mesmo no exterior. A gente fica muito feliz com todo esse crescimento, né? É uma coisa que eu sempre gostei, desde pequeno eu gostei de produzir. É um sentimento muito grande em produzir, em ver todo esse crescimento que tem o melado, o açúcar de Capanema. E vai para o mundo também, né? E vai para o mundo afora. E eu fiquei aqui só esperando o meu potinho de melado, hein, seu Paulo? Mas brincadeiras à parte, parabéns pelo seu trabalho e muito mais prosperidade para a sua agroindústria. Um dos assuntos mais comentados das últimas semanas é a nova Ferroeste e a exclusão do Sudoeste do novo eixo logístico. Assunto para o Agroeconomia com Luiz Carlos Baggio. Bom dia, Baggio. Fique agora com Agroeconomia. Oferecimento Fazenda Guabiju. Bom dia, Karine. Bom dia você que nos acompanha. Uma boa notícia para o estado do Paraná é a remodelação da Ferroeste que está sendo anunciada pelo governo. É o maior projeto de infraestrutura que o governo paranaense está anunciando, com um custo de cerca de 10 bilhões de reais e deverá ser colocada, inclusive, como nos leilões que serão realizados possivelmente no ano que vem. A nova Ferroeste vai partir de Maracaju, no Mato Grosso, em direção ao Porto de Paranaguá, utilizando-se já da malha ferroviária existente no nosso estado. É claro que haverá várias reformulações. No transporte ferroviário, há uma economia de 30% em comparação com o modal rodoviário. Isso representaria, se nós tivéssemos uma ferrovia que viesse para o Sudoeste, uma economia muito grande, tanto no transporte da nossa produção, como também para trazer os insumos que os nossos agricultores e a nossa população consome de uma forma geral. Recentemente, a CANSOP, Associação de Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná, promoveu um debate e levantou novamente essa reivindicação de um ramal da Ferroeste para o Sudoeste do Paraná. É uma reivindicação antiga. Inclusive, ela já consta na Carta do Sudoeste, que foi elaborada há muitos anos. Só para ter uma ideia, em 2009, o ex-governador Roberto Requião anunciou que ainda naquele ano seria iniciada a colocação dos trilhos de um ramal da ferrovia ligando o oeste do Paraná a Santa Catarina, a Chapecó. Como se vê, é uma promessa que ficou no tempo. Em 2015, foi anunciado e recebido com muita alegria pela região a notícia de que um ramal da Ferrovia Norte-Sul seria instalada aqui na região. Conforme o projeto da época, os trilhos vindos do oeste do Paraná passariam pelos municípios de Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, São Jorge do Oeste, São João, Verê, Itapejara do Oeste, Bom Sucesso do Sul, Renascença e Vitorino. O projeto previa, inclusive, um polo de cargas e descargas no município de Pato Branco. Na época houve uma grande empolgação das lideranças regionais, mas o assunto rapidamente caiu no esquecimento. O Sudoeste produz muito. Como grande polo da produção avícola do Paraná, cerca de 100 caminhões câmaras frias partem todos os dias aqui da região em direção aos portos. E tem ainda a produção de soja, a produção de milho, a produção de nossas indústrias que poderiam seguir de trem rumo aos portos. O que se espera é que as lideranças da nossa região se unam novamente em torno da vinda dos trilhos para o Sudoeste. Pode ser, de repente, essa luta pela Ferrovia Norte-Sul, reativar a luta por esse ramal, ou então um ramal da Ferroeste. O importante é que essa ideia não esmoreça, porque, sem dúvida, uma ferrovia enriqueceria muito, traria muito para o Sudoeste do Paraná e contribuiria para o nosso progresso regional. Muito obrigado a você que nos acompanha, obrigado, Karine, e nós voltamos no próximo sábado. Obrigada, Baggio. Um assunto de extrema importância para toda a região. Intervalo rápido, Bom Dia Rural volta já.
separação de pedidos constitui um aspecto decisivo para a competitividade de uma empresa. Por isso, a Vitralsul conta com a precisão e rapidez na separação e conferência de seus produtos. A inovação em seu sistema de armazenagem e separação de mercadorias gera uma garantia aos seus clientes, pois os nossos produtos contam com um código de barra, um sistema muito eficaz à prova de erros. Buscando constantemente por conhecimento e tecnologias aplicadas à produção animal, a Fazenda Guabiju tornou-se referência na região pela alta genética. Fornece reprodutores, novilhos, bezerros e sêmen brangus. Uma raça sintética resultante do cruzamento de 5/8 de Aberdeen Angus e 3/8 de Zebu, proporcionando precocidade e qualidade da carne. Para aquisição ou mais informações, acesse www.fazendaguabiju.com.br e faça seu cadastro. Assim, você pode acompanhar nossos leilões e dar o seu lance. É muito fácil. Basta preencher o formulário com seus dados e assim ficar por dentro de todas as nossas novidades. É a pecuária paranaense, desenvolvendo tecnologia e facilitando suas compras. Fazenda Guabiju, vanguarda em genética brangus. A Cressol é para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro, esse gigante da economia que precisa cumprir seu ciclo. E o crédito da Cressol atua em 360 graus, apoiando o produtor rural em todas as fases e estações. Para manter o agro em movimento, conte com o crédito rural da Cressol. Crédito para quem nunca para. Olá, meu nome é Leide Milk, eu sou da Império de Girassóis e eu vim falar uma coisa importante para você. Nesse cenário atual de pandemia, nós somos levados realmente a olhar para a nossa saúde. Nós entendemos e a medicina nos mostra o quanto é importante a questão da imunidade. Eu estou aqui para falar exatamente sobre isso. Temos vários produtos. Dentre eles, quero destacar o óleo de girassol, que é o complexo ômega, rico em vitamina D e E. Esse produto ele é maravilhoso para melhorar a nossa imunidade, melhora o funcionamento do nosso cérebro, proteção cardiovascular, toda a parte de elasticidade da pele. Ele é perfeito. A apresentação em gotas. Todos os nossos produtos não têm interação medicamentosa, são produtos naturais de origem vegetal. Tá bom? Então fica aí a dica para você agora estar cuidando da sua saúde a cada dia melhor. Celebramos hoje aqueles que com suor e dedicação trabalham para sustentar uma nação. Aos pecuaristas brasileiros, desejamos coragem e fé na lida diária. Isso é Confina Brasil. A Corato Alimentos está há 3 anos no mercado, trazendo mais sabor à sua mesa. A matéria-prima é selecionada, garantindo muito mais sabor e qualidade. Os produtos prezam por um sistema de qualidade que só a Corato consegue oferecer. Cada produto feito é uma obra de arte. Afinal, tudo que é feito de coração tem mais sabor. A Energisol está de aniversário e quem ganha o presente é você.
Ao adquirir uma usina solar da Energisol, você concorre a uma scooter 100% elétrica e ganha na hora um lindo presente. Na Energisol, você conquista sua liberdade financeira e produz sua própria energia limpa e sustentável. E ainda pode ganhar uma scooter elétrica super moderna. Ligue e informe-se sobre todas as vantagens que a Energisol tem para você. Bom Dia Rural! O programa de quem planta e produz. Um oferecimento Cressol, crédito para quem nunca para. O seu caminho é feito de escolhas. Para nós o que importa é que você conquiste seus objetivos, que realize seus sonhos e torne concreto o seu futuro. No que somos especialistas? Somos especialistas em desenvolver produtos de alto padrão e durabilidade, com atenção aos detalhes e projetando um futuro mais consciente e ecológico. Pavimente blocos e pavers, porque nosso negócio é concreto. Estamos de volta com dicas da Scott Consultoria. Olá a todos, eu sou Felipe Fabres, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de reposição na Bahia, trazendo algumas informações de relevância para a região, considerando a primeira semana de julho aí como referência, praticamente até dia 10 de julho aí, as informações segundo o levantamento da Scott Consultoria. Bom, tratando-se de mercado de reposição, nós observamos uma queda de 0,2% nas cotações dos machos aí, boi magro, bezerro de ano, bezerro de desmama e o garrote, comparado ao fechamento do mês de junho de 2021. O destaque aí para essa queda fica para o boi magro, que registrou uma queda de 1,8% nesse mesmo comparativo dessa primeira semana de julho com o finalzinho do mês de junho de 2021, negociado nas primeiras semanas aí por volta de R$ 3.840 o animal. Já no mercado do boi gordo, nós tivemos um recuo também aí durante esses primeiros dias do mês de julho, um recuo mais sutil. Esse recuo ele foi causado por conta de um aumento compassado aí na oferta de boiadas na região, por conta da pressão principalmente aí das condições climáticas, né, o inverno já pesando mais na condição dos pastos, e isso acabou resultando numa ligeira melhora nas ofertas que puxou os preços para baixo. Comparado aí a junho de 2021, né, ao fechamento do mês anterior, nós temos aí um recuo de 0,2% na média dessa primeira semana aí do mês de julho, com a arroba do boi gordo negociada hoje em R$ 291,33, preços a prazo, já descontados os impostos, né? Então, nessa primeira semana de junho, essa foi a situação para o mercado do boi gordo. Se a gente fizer a associação da queda menor aí no mercado do boi gordo, essa queda de 0,2%, comparada à queda mais acentuada aí, no mercado do boi magro, nós temos um aumento no poder de compra do pecuarista de 1,6%, comparado ao fechamento de junho de 2021. Hoje, então, consegue-se comprar aí com a venda de um boi gordo algo em torno de 1,44 boi magro, e no fechamento de junho nós tínhamos ali a compra de 1,42 boi magros. Então, uma melhora nesse curto prazo aí, se a gente for pensar no mercado do boi gordo com relação ao mercado de boi magro. Por outro lado, se a gente for fazer a comparação já com o bezerro de ano, nós tivemos um recuo de 1,5% no poder de compra do pecuarista, considerando aí essa relação de troca com o bezerro de ano, nós temos hoje com a venda de um boi gordo de 19 arrobas aí, a compra de 1,76 bezerro de ano, ao passo que agora, nessa primeira semana de julho, compra-se aí 1,73 bezerros de ano. Só para a gente ter uma ideia, as referências hoje aí no estado, para o garrote, gira em torno aí de R$ 3.515 por cabeça. Já para o bezerro de ano, nós temos a referência girando em torno de R$ 3.200 a cabeça, e para o bezerro de desmama, nessa primeira semana de julho, em R$ 2.640 a cabeça. Referência para o boi magro, como eu citei, em R$ 3.840, aí considerando a média estadual. Para o curto prazo, nós devemos ter aí um cenário ainda pressionando os preços no mercado do boi gordo, podendo aumentar o poder de compra aí com relação ao recriador invernista. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima.
Agora vamos falar de mel. Você sabia que o Paraná é o maior produtor de mel do Brasil? E que a cidade que mais produz mel também é paranaense, é Ortigueira, que fica nos Campos Gerais. E agora, nessa etapa de entre-safra, é o período ideal para a gente conhecer as técnicas de manejo e alimentação das colmeias. Bom, então nós vamos mostrar agora a manutenção de inverno que a gente vem fazendo na apicultura profissional, né? Então sempre faz a fumaça em cima para a rainha baixar, para não correr o risco de perder a rainha, né? Sempre ter esse cuidado. Aguarda-se uns 30 segundos, né? Para a rainha voltar para o ninho e não correr o risco dela cair no chão e a gente perder o enxame pela falta da rainha. Então aqui a apicultura Salete ela tem o coletor de própolis. Própolis geralmente é coletado no inverno, é uma renda a mais que o produtor tem, que complementa a renda do mel, então é a atividade da própolis também. Aqui na região nós temos a atuação da própolis marrom e da própolis vermelha, né? E no inverno o principal trabalho que é realizado na apicultura profissional é uma alimentação continuada dos enxames para os enxames se manterem fortes durante o inverno. Nós temos invernos rigorosos, este ano mesmo tivemos 3 dias de fortes geadas, que a temperatura baixou do 0 grau, então precisa manter a alimentação no enxame. Por quê? Porque nessa época tem pouca incidência de flor, de pasto apícola, então precisa fazer alimentação. A abelha no campo, ela busca o néctar, né, para se manter alimentada e também o pólen para produzir novas abelhas. Quando não tem esse alimento no campo, a gente fornece o açúcar, né, o açúcar VHP, que vem a substituir o néctar, complementar, e também uma pasta proteica, que vem substituir o pólen. Tendo a falta da pasta, do pólen, tem a pasta proteica para complementar. Outro manejo de inverno que é importante relatar é proteger o alvado da colmeia, então se reduz a entrada das abelhas do alvado, então evitando a entrada de vento frio. Por que isso? Porque a temperatura da colmeia sempre tem que estar em torno de 36 graus, 37 graus. Então, se entrar vento frio, acaba tendo mortalidade das crias. Então, por isso se faz esse manejo de proteção na entrada das abelhas na colmeia. Você pode ver que mesmo no inverno tem cria, né? O enxame se mantém forte com população. Se você não faz o manejo de manutenção do inverno, de alimentação, acaba não tendo crias jovens, então o enxame vai se definhando, porque a operária ela vive apenas 43 dias, se não tiver alimento acaba morrendo o enxame. Então por isso se mantém a alimentação para ter novas abelhas e o enxame se manter forte durante o inverno. E quando chega a safra, tem população para produzir o mel para o apicultor ter renda e produtividade na apicultura. O apicultor profissional ele precisa ir no apiário a cada 15 dias ou pelo menos uma vez por mês. Então esse manejo é feito mensal, onde o produtor coloca 30 a 50 gramas dessa pasta proteica para substituir o pólen e em torno de 1 kg de açúcar por mês por caixa, para manter o enxame alimentado.
60 dias antes da safra, o apicultor intensifica a alimentação para sequenciar e fazer o enxame crescer. Porque qual que é a jogada da apicultura profissional? A abelha ela precisa de 60 dias de flor para poder estruturar o enxame com 80 a 100 mil abelhas para te dar o excedente de produção, que é o que o produtor colhe. Então o que a gente faz? 60 dias antes da florada, a gente intensifica a alimentação energética e proteica para o enxame crescer, e quando estoura a primeira flor, o primeiro pasto apícola, o produtor já começa a ter renda na atividade da apicultura. Então a pasta proteica ela é sempre administrada em cima do ninho, né? Então você coloca a pasta de proteína, que ela é a base de substrato de soja orgânico, mel, açúcar VHP, extrato de própolis e sal, né? Que compõe esse substrato, essa pasta proteica que vem a substituir o pólen. Quando acontece a florada, a abelha deixa de comer essa pasta proteica artificial que a gente faz e consome o pólen que tem na natureza. Então aí não precisa mais administrar a pasta proteica. Então esse é um manejo de inverno mesmo para manter o enxame vivo. No próximo programa, nós vamos continuar falando de mel. Vamos mostrar a propriedade da Dona Salete e também a Casa do Mel de Capanema. Um abraço especial para Dona Terezinha Cândido, de Foz do Iguaçu, que sempre acompanha o Bom Dia Rural. Um abraço a você também, que está sempre conosco pela TV Sudoeste ou pelas redes sociais. Lembre-se que o Bom Dia Rural agora está no YouTube. Eu espero você semana que vem. Um grande abraço, tchau, tchau.